Olá, gravando! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Provérbios 12. Estamos continuando o nosso desafio, leitura no livro de Provérbios. São 31 capítulos, hoje a gente vai ler o capítulo 12. E vocês já sabem que eu marco as passagens que mais falam comigo, né? Eu tenho um marca-texto aqui, e aí eu vou destacando aqui o que mais chama minha atenção nesse momento, né? Claro que se eu ler a Bíblia de novo, eu já falei isso, amanhã pode ser que outros versos vão fazer mais sentido. E eu acho muito interessante porque eu destaquei praticamente todos do capítulo 12. É muito bom, o capítulo 12 é muito bom. Vamos lá? Vamos ir direto à nossa leitura aqui. Capítulo 12 começa assim. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como um câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são como uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. De novo, né? Aquele ponto que eu já coloquei aqui, que o bem e o mal, né? Amaldiçoar e abençoar está no poder da nossa língua, né? As nossas palavras têm esse poder, né? De provocar bênção ou trazer maldição. Então, que nós sejamos sábios para escolher as palavras corretas para salvar os que estão em perigo, como diz aqui no verso 6. Não sei se você já experimentou isso, um dia difícil para você, de repente você recebe uma palavra amiga, uma palavra, um conselho, né, cheio de sabedoria, uma palavra confortante, que vai trazer e mudar o seu humor, mudar a sua condição naquele momento. Então, realmente, as palavras são muito importantes. O 7 diz assim: os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Fiquei pensando nisso, tipo, quem vai querer lembrar, né, de uma pessoa má? Que tipo de descendência uma pessoa má pode deixar? Que tipo de herança, né, de legacy? Esqueci o nome da palavra, mas vocês entenderam. Herança, né? Que tipo de lembrança essa pessoa pode deixar? Eu acredito que o mal, ele vai querer, né? As pessoas vão querer esquecer o que aquela pessoa fez. Eles não vão querer lembrar de nada daquela pessoa. Então, os maus, eles não deixarão descendentes, mas o homem correto permanecerá. Né, as pessoas vão falar de geração em geração sobre homens corretos, né? Nós temos exemplos de homens maus, homens muito maus, que vem na minha cabeça aqui é Hitler, né? Mas que tipo de memória ele deixou, né? Que legado, isso, lembrei, legacy, legado. Qual foi o legado que ele deixou, né? Não é bom, claro que não é. Né? Eles não deixarão descendentes. 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Quem vai querer, né, ser amigo de uma pessoa perversa e maldosa? Ninguém. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Interessante isso, né? É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome.
Eu amo quando o Provérbios fala sobre o trabalho, né? O homem, ele é digno do fruto do seu trabalho. E eu gosto muito quando o Provérbios elogia, né, a questão do trabalho. E sem dúvida, né? É muito penoso você querer ser uma coisa que você não é, né? É mentira, né? Não dura por muito tempo, né? Então é melhor você ter uma vida simples, viver do fruto do seu trabalho, desfrutar daquilo, né? Das bênçãos que vêm do seu trabalho, do que você querer ser uma coisa que você não é e passar fome. Isso é o que tá falando aqui. Não sou eu que estou falando. 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Interessante. Muito interessante. Eu fico pensando. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Esse verso falou muito comigo, porque eu tenho pensado bastante como eu tenho investido o meu tempo, né? Agora eu tô trabalhando de casa, a maior parte do tempo eu trabalho de casa, só trabalho no escritório uma vez por semana, por conta da questão da pandemia. E eu acabei tendo um pouco mais de tempo, né? Que eu pude preencher com outras coisas, outros projetos, trabalhos diferentes que eu fui desenvolvendo. Porque, pelo menos ali, as 3 horas que eu gastava de ônibus e trem pro trabalho, eu já não preciso mais gastar, porque eu trabalho de casa, né? Isso foi muito bom. Então, eu fiquei muito assim, envolvida em como eu ia sabiamente investir esse tempo que me foi concedido, né? Que foi presenteado a mim por conta dessa situação que eu estou, né? Que é trabalhar em casa. E o que aconteceu no início da pandemia? Eu acho que muitos podem se identificar com isso. Virou um caos, né? Virou um caos. Eu não sabia como gastar esse tempo com coisas que tivessem importância. Então, só para ilustrar muito rápido, né? No início da pandemia eu não tinha hora para dormir. Eu dormia 4 horas da manhã, meu Deus. Teve uma semana inteira assim que eu troquei o dia pela noite. E como eu não estava tendo muitas reuniões no início da pandemia, era possível fazer isso sem me prejudicar no trabalho, que eu trabalhava durante a noite, durante a madrugada, o horário que eu quisesse, né? Só que chegou um tempo que a minha saúde ficou prejudicada, né? Por conta desse horário esquisito. E eu tive que criar um plano, né? Ter uma programação, uma agenda, mesmo trabalhando de casa, até porque a gente não sabia quando que, né, a gente ia poder voltar ao normal. Né? E nem voltamos ainda, né? Isso foi lá em março. Março, abril, foi essa loucura aí. Então Deus falou muito comigo a respeito de como eu estava gastando o meu tempo com coisas que não eram importantes, né? Porque muito daquele tempo eu gastava em rede social. E depois eu entendi que aquilo ali não estava, de fato, sendo útil para mim, né? E eu precisei me realinhar, né? Me trazer de volta aqui pro eixo, né? Ter uma disciplina, organizar os meus horários. Esse foi um exemplo aqui para ilustrar o 11. Eu vi que eu tava sendo uma pessoa sem juízo, como tá falando aqui, né? Quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Uau! Eu amo quando a gente lê a palavra e a gente se identifica com aquilo. E a palavra, ela exerce esse caráter de admoestação, ou exortação, ou correção, né? Te faz pensar, te faz refletir, né? E aí você volta aqui no verso no 1, né? Que fala, aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Então, foi exatamente o que aconteceu. Através dessa minha experiência com Deus, Ele me mostrou, você está errado do jeito que você está agindo. Vamos realinhar, vamos corrigir a rota. Ok, 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas
próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Deus sempre dá um escape, né? 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer, né? De novo, né? O poder do bem e do mal na língua, né? Naquilo que a gente fala. E, de novo, a questão da semente, né? A gente receber de volta aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Porque o tolo, ele não leva desaforo para casa, né? Ele tem que reagir, ele tem que fazer justiça própria, ele tem que se defender. O sábio não precisa se defender, ele sabe quem ele é, né? Ele é insultado, mas aquilo não define quem ele é, aquilo não agride a identidade dele, porque ele sabe quem ele é. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. Isso é muito sério também. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. De novo, né? Essa questão das palavras. 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Deus falou muito sobre isso comigo outro dia, que eu tava conversando com um colega que é do estado ele é de um outro estado, agora eu esqueci qual que é o estado dele. E eu tava perguntando pra ele, e aí, como é que tá a questão da Covid lá no seu estado? E ele falou assim, nossa, tá como aqui mesmo em Massachusetts, eu moro em Massachusetts, mas você viu que o CDC, que é o Departamento de Saúde Pública aqui dos Estados Unidos, o departamento responsável, esqueci agora o que significam exatamente as 3 letras, CDC, mas são eles que orientam e comunicam tudo a respeito da pandemia aqui nos Estados Unidos, e eles que também calculam os números de infectados, né, contaminados aqui nos Estados Unidos, e divulgam isso, né. Então, ele estava falando que você viu que o CDC, e acho que mais algum outro órgão, talvez até a Organização Mundial de Saúde, eles colocaram que os números estão errados, que os números das pessoas contaminadas os números estavam errados. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, não quero causar polêmica, mas eu acho que não é novidade para ninguém que mentiras foram contadas, né? Eu conheço pessoas que trabalham no setor de saúde aqui dos Estados Unidos e eles disseram que se você reportasse ali, né, no relatório daquele paciente que ele morreu de Covid, você recebia mais pela sua hora. Mentira. Eu falo isso com muito cuidado, que eu sei que é um tema muito delicado, mas era uma mentira. E Deus sempre falava isso comigo, calma, uma hora vai ser descoberto que é mentira, não precisa ficar preocupado, uma hora vai ser descoberto. E é exatamente o que o 19 fala, a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Essas organizações tiveram que reconhecer que falharam no reporte dos números, né, que os números estavam fraudados. Olha que sério isso, né? Muito sério. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E Deus falou muito comigo depois que eu tive essa conversa com esse amigo. Ele falou, filha, a mentira ela nunca vai durar para sempre. Ela tem prazo de validade. Uma hora ela vai ser descoberta. E 19 fala isso, né? A mentira tem vida curta.
É muito linda a palavra de Deus. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Cada vez que é pior, né? Parece que é até aquela figurinha. Tava ruim, parece que ficou pior. É isso. É o que eles estão colhendo, né? Estão plantando mentira, maldade, estão colhendo dificuldade. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Gente, fala sério. O Senhor Deus detesta os mentirosos, mas ama os que dizem a verdade. Eu me lembrei de um outro verso que agora, aqui a gente já leu ele, tá? Nesses capítulos anteriores aqui. Que enumera as 5 coisas, eu acho, que Deus odeia, que ele detesta, que ele não consegue suportar. Eu me lembrei que a língua mentirosa, né, é uma delas, né? Muito interessante. 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Isso me faz lembrar também aquele verso que fala que quando você não tem nada para dizer, é melhor você ficar calado, né? Que o nosso silêncio também é muito sábio, né? Então, a pessoa prudente, ela esconde a sabedoria, ela não precisa abrir a boca para falar, né? Ao passo que o tolo, ele já abre a boca e já sai abobrinha. 24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Isso me lembra os grandes empreendedores, né? São homens que se esforçam e acabam se tornando grandes líderes de grandes organizações, né? Vão abrindo aí várias empresas. Eles se esforçam, né? Eles não estão ali por acaso, de maneira alguma, né? Eles mandam nos outros, eles se tornam líderes de pessoas porque eles se esforçaram. E o preguiçoso vai acabar se tornando escravo dessas pessoas que se esforçam. Ou não, né? Escravos de si mesmos. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. É verdade. Um último exemplo, porque eu sei que o vídeo tá ficando enorme. I'm sorry. Mas eu tinha um motivo muito grande para me preocupar na semana passada. Era um motivo que poderia ocupar toda a minha mente, toda a minha energia, o meu tempo, poderia gastar todo o meu foco naquilo, só pensando naquilo. Mas tinha coisa que não estava na minha mão para resolver. Eu dependia de outras pessoas para resolver, para eu poder caminhar ali com aquela questão. E eu tinha uma opção: sair de férias, esquecer aquilo, resolver o que estava ali no meu alcance, né? E sair de férias e desfrutar ali do tempo livre. Ou não sair de férias e ficar ali matutando, sem parar naquela coisa, naquele problema, que eu não ia conseguir resolver sozinha, né? Não ia conseguir resolver naquele período de tempo que eu tinha, né? Então, eu entendi isso, que se eu ficar só preocupada com aquilo, pré-ocupada, né? Ocupada antes do tempo, antes, durante e depois. Se eu ficasse pré-ocupada com aquilo, eu ia perder a felicidade do momento, eu ia perder uma oportunidade de fazer um passeio lindo, maravilhoso que eu fiz, desfrutar da natureza, desfrutar da beleza do lugar onde eu estava. E é isso, a minha preocupação ia roubar minha felicidade. Foi a primeira vez na vida, eu acho, que eu vivi essa experiência de escolher não me preocupar, tirar as minhas férias, fazer o que estivesse ao meu alcance e no meu tempo livre, desfrutar de tudo aquilo que estava ali, né? Eu senti muita paz, foi uma experiência maravilhosa, de paz, de certeza de que Deus estava no controle, que Ele ia me ajudar a resolver aquilo que não estava ao meu alcance, né? E a minha felicidade não foi roubada. Glória a Deus por isso. 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro,
porém os maus se perdem pelo caminho. E o 27, o preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra linda, por tantos ensinamentos preciosos em um único capítulo de Provérbios, Provérbios 12. Eu amei esse capítulo. Vamos continuar a leitura, vamos continuar o desafio. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.